Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Lulis não está nada bem. Vou trazer o máximo de notícias que eu puder nesse vídeo aqui para vocês, para manter vocês informados. Leia o boletim médico sobre cirurgia cerebral de Lula no Sírio-Libanês. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado às pressas no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, após sentir fortes dores de cabeça. Ele foi transferido para a unidade do Hospital de São Paulo, onde passou por uma cirurgia de emergência para a drenagem de um hematoma causado por uma hemorragia intracraniana. De acordo com o boletim médico divulgado às 4 dessa terça-feira, 10, a hemorragia foi consequência de um acidente doméstico ocorrido em 19 de outubro. A cirurgia realizada pela equipe dos médicos Roberto Calil Filho e Ana Helena Germoglio transcorreu sem intercorrências. Lula encontra-se na UTI e, segundo os médicos, está bem. Ainda não há informações sobre o prazo de recuperação do presidente ou possíveis implicações em sua agenda oficial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem à noite no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, afirmou nota. E agora vamos ver as outras notícias. Lula terá sequelas? Médicos revelam o real estado de saúde do presidente. A equipe médica que operou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, informou na manhã desta terça-feira 10 que ele está se recuperando bem, conversando e se alimentando normalmente, sem sinais de sequelas. As funções neurológicas do presidente estão preservadas. O petista passou por uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma na cabeça, resultado da queda que sofreu em casa em outubro. O médico Roberto Calil detalhou que o presidente teve uma recuperação satisfatória, acordando logo após a cirurgia, sendo entubado e agora estável. Calil também afirmou que Lula permanecerá em observação nos próximos dias. A previsão é de que ele retorne a Brasília no início da próxima semana, embora, por orientação médica, seja proibido de receber visitas de trabalho até que se recupere completamente. A primeira-dama Janja acompanhou o presidente em sua viagem de Brasília a São Paulo e está com ele no hospital. Lula foi internado com urgência na noite desta segunda-feira, 9, após queixas de dor de cabeça. Exames realizados em Brasília indicaram uma nova hemorragia intracraniana de cerca de 3 centímetros, localizada no lóbulo frontal esquerdo. Calil explicou que a tomografia revelou um sangramento que foi confirmado por uma ressonância magnética, após consulta com a equipe médica do Dr. Rogério Tuma. Decidiu-se pela cirurgia. Durante a transferência para o Hospital Sírio-Libanês, Lula manteve-se lúcido e orientado, de acordo com a médica Ana Helena Germoglio, que o acompanhou. O neurocirurgião Marcos Tavalli, responsável pela cirurgia, informou que a operação durou cerca de 2 horas e que o hematoma foi removido sem prejudicar o cérebro, com a descompressão cerebral e preservação das funções neurológicas. O médico Rogério Tuma ressaltou que complicações como essa são comuns em pessoas que sofrem quedas, especialmente em pacientes mais velhos. Lula deve permanecer na UTI por mais 48 horas, sem observação, conforme o protocolo para esses casos, e ainda ficará com um dreno por 1 a 3 dias. Em 19 de outubro, o presidente havia caído no banheiro da residência oficial e sofrido um impacto na nuca, sendo necessário levar 5 pontos e realizar exame de imagem. Na ocasião, ele ficou hospitalizado por cerca de 1 hora e foi liberado com a recomendação de evitar viagens longas. Lula, de 79 anos, comentou na época do acidente que a queda não havia afetado partes mais delicadas do seu corpo. Ele também classificou o incidente como uma bobagem, aguardando alguns dias para avaliar os efeitos da batida.
Em setembro de 2023, o presidente havia passado por uma artroplastia total do quadril direito e um ano depois realizou exames de revisão. Agora vamos ver mais notícias. Lula passará 48 horas na UTI. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará 48 horas na UTI após ser submetido a um procedimento cirúrgico para a drenagem de um hematoma, conforme informou seu médico Roberto Calil Filho, em entrevista à imprensa nesta terça-feira, 10. Segundo a equipe médica, Lula apresenta estado de saúde estável, teve boa evolução, conversa e se alimenta normalmente. A previsão é de que o presidente seja liberado e retorne a Brasília no início da próxima semana. Lula foi internado de urgência na noite desta segunda-feira, 9, no Hospital Sírio-Libanês, onde foi submetido à drenagem de um hematoma. O médico Mauro Suzuki explicou que o presidente passou por uma trepanação, procedimento cirúrgico em que é feita a perfuração do crânio para descomprimir o cérebro, que durou cerca de 2 horas. A cicatrização é espontânea e não são necessárias intervenções adicionais para o fechamento da área afetada. Calil detalhou que Lula chegou ao hospital consciente e andando. A equipe médica afirmou que o presidente se manteve lúcido, orientado e conversando durante todo o trajeto aéreo, assim como segue em seu estado atual. O neurologista Rogério Tuma explicou que o hematoma estava dentro de uma cápsula parecida com uma almofada cheia de sangue, localizada entre 2 camadas da meninge. Ele escreveu o processo em que o hematoma absorve líquido, se tornando um sangue mais liquefeito, o que provoca a expansão e o estiramento dos vasos que ligam as camadas da meninge. Esses casos podem romper, gerando uma luta entre o inchaço e a cicatrização. O hematoma, segundo Tuma, é comum especialmente em pessoas mais velhas. E é claro que Dona Janja ficou extremamente preocupada. Janja fala em noite de angústia. Agradece orações e diz que Lula voltará ao trabalho em breve. A primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, expressou agradecimento nas redes sociais pelas orações em favor da recuperação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi submetido a uma cirurgia na cabeça na madrugada desta terça-feira, 10. Janja acompanhou Lula em sua viagem às pressas para São Paulo, onde ele passou por um procedimento no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. A primeira-dama escreveu a noite como sendo de angústia e informou que o presidente retornará em breve ao trabalho. Lula, de 109 anos, foi levado à unidade do Sírio-Libanês em Brasília na tarde desta segunda-feira, 9, após queixar-se de dores de cabeça. De acordo com o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, o presidente estava sonolento e reclamava de dores. Após exames de imagem, foi identificado a necessidade de uma cirurgia para drenar um hematoma na cabeça, causado por um acidente doméstico ocorrido há 2 meses, quando Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada. A operação foi realizada em São Paulo e a equipe médica afirmou que Lula se recupera bem. A expectativa é que o presidente retorne a Brasília a próxima semana. Bom, essa aqui foi a mensagem dela. Passando para agradecer todas as orações, o afeto e as boas energias que o meu amor, o presidente, tem especialmente recebido no dia de hoje. Eles são incapazes de falar o nome de Deus, nem incapazes. E aqui a última notícia. Médico de Lula descarta a licença, não saiu da presidência e não sairá. Só que é o seguinte, médico. Quem dá a última palavra não é o ser humano, é Deus. E quando Deus decidir, ele sai, não vou ser os médicos que vou dizer, ele fica. Foi claro? Acho que sim, né? Na tarde desta terça-feira, 10, o cardiologista Roberto Calil Filho, médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou ao jornal O Globo que não será necessário o afastamento do presidente da República nos próximos dias. Lula passou por uma cirurgia de emergência na madrugada de hoje para a drenagem de um hematoma na cabeça, procedimento realizado em razão de uma queda sofrida no banheiro de sua residência em outubro. Lula não saiu da presidência e não sairá. Quem decide isso é Deus, não você. Ele deve voltar a Brasília na semana que vem, disse Calil à coluna de Bela Megali. Em coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje, o cardiologista responsável informou que o presidente Lula já está acordado, conversando normalmente e se alimentando. A equipe médica também confirmou que não houve comprometimento cerebral, mas recomendou que o presidente permaneça na UTI por 3 dias, com medida de precaução e uso de dreno por um período de 48 a 72 horas. Enquanto Lula se recupera, o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu parte das agendas previstas.
No Palácio do Planalto, a expectativa é que o presidente continue formalmente no cargo durante o período de recuperação na cirurgia. E para aqueles que acham que o Lula é super amado, super querido por toda a população, quero mostrar essa matéria aqui para vocês. Esse rapaz aqui está na frente do hospital. E as palavras dele são essas aqui. Aqui na frente do hospital sírio-libanês, onde Lula está internado, vez ou outra motoristas gritam palavras de protesto contra o presidente. 2 que passavam pelo local gritaram que o presidente deveria usar o Sistema Único de Saúde, ou seja, o famoso SUS que a esquerda tanto defende, que é tão maravilhoso e que é um exemplo para todo mundo, onde as pessoas não morrem, onde as pessoas saem vivíssimas de lá e vão para suas casas, onde as pessoas pobres não têm como pagar suas cirurgias, tem esperança de fazer cirurgia lá porque todo mundo que já passou lá saiu vivo. Certo? Errado! Esse aqui foi um dos exemplos que inclusive foi pego pelo jornal Metrópolis, de como as pessoas amam o Loures. Tá morrendo? Vocês viram o que ele apertou? Deixa eu colocar aqui em tela grande para vocês poderem ver melhor. Observe a legenda. Tá morrendo? Tá vendo aqui, né? Pois é. Pode demorar a morrer lá. Demorar a morrer ladrão, né? São palavras dele, não minhas. PQP. Pois é, ele tá bem bravo. Foi um dos vários que passaram a frente, como palavras do próprio jornalista. O Luiz não é amado 100% por ninguém, tá? Você dizendo que você deseja a morte dele? Não tô dizendo isso, eu tô dizendo que ele não é amado, tá? Petistas. Até porque eu não tô aqui desejando a morte de ninguém, eu estou aqui informando o que tá acontecendo lá, ok? Agora me digam, quem de vocês está torcendo para que ele se recupere logo e quem de vocês está torcendo para que ele parta para a terra dos pés juntos? Bom, como cristã, não desejo que ele parta imediatamente. Não estou dizendo que ele não vai partir porque todos nós um dia iremos partir, não tem como negar isso, tá? Bolsonaro um dia vai, Lula um dia vai, eu um dia vou e vocês que se dizem do amor também vão. Agora, quem decide isso é Deus. E no dia que Deus decidir que tanto Bolsonaro quanto Lula vão partir, não haverá xeredeira que vai pedir isso, ok? Que isso fique bem claro, tá? Não há oração que impeça. Até porque eu vi muito na própria Bíblia que as pessoas queriam viver e por mais que as pessoas fizessem oração, a pessoa simplesmente partiu. Então, não somos você nem eu que decidimos isso, é Deus. E quando Deus decidir, é hora, não tem choradeira que faça o contrário de, ok? Mas e vocês o que acharam disso? Estão torcendo logo pela rápida recuperação dele ou vocês preferem que ele parte logo? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal caso não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Obrigado por você ver e assistir até o fim, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.